Na aula anterior, eu disse que os elementos químicos eles são organizados na tabela periódica porque eles são organizados de forma a ter uma periodicidade nas propriedades químicas. Então, eles têm umas propriedades químicas similares quando eles são organizados aí ao longo das famílias. Aí as colunas são as famílias, os grupos. Então, nós sabemos aqui que a tabela periódica tem 18 famílias. Então, existem algumas propriedades periódicas que nós podemos analisar. Uma delas, e talvez seja a mais importante para compreender as demais, é o raio atômico. Como que varia o raio atômico ao longo da tabela periódica? E talvez, a princípio, seja um pouquinho confuso compreender, mas à medida que a gente compreende o raio atômico, as outras propriedades são bem mais simples de compreender. Mas antes de entender bem o raio atômico, talvez seja importante nós entendermos uma definição muito importante, que é a carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva é a carga que um elétron ele realmente vai sentir, a carga nuclear que ele realmente vai sentir. Por exemplo, se eu pego aqui o elemento químico potássio, que é representado pela letra K maiúscula, o potássio tem 19 prótons, portanto 19 elétrons. Mas o último elétron da última camada, ele não sente a carga nuclear de 19 elétrons, 19 prótons. E por que ele não sente a carga nuclear de 19 prótons? Porque existe um efeito muito importante que chama efeito de blindagem. O que seria esse efeito de blindagem? Os elétrons nas camadas mais internas é como se eles blindassem ou bloqueassem um pouco o efeito da carga nuclear no último elétron, nos elétrons lá de valência. Vou dar um exemplo aqui do sódio, que é um elemento químico um pouco menor. O sódio, a configuração eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. A valência dele, 3s1. Ele é um alcalino. Lembram que eu tinha dito anteriormente a configuração eletrônica de valência ns1. Então aqui, por exemplo, nós temos que o sódio ele tem 1, 2, 3 camadas. Então, se a gente pudesse representar dessa forma aqui, a primeira camada, então, nós temos a representação com 2 elétrons. Na segunda camada, 2 com 6. Então, nós temos aí a presença de 8 elétrons. E na última camada aqui, nós temos um elétron. Lembrando que o sódio, ele tem carga nuclear de 11 prótons. Mas esse último elétron, ele não estaria sentindo essa carga de 11 prótons. Por que não? Porque os elétrons mais internos, eles de certa forma, eles blindam um pouco essa carga nuclear sentida pelo último elétron. Tem teorias que nós podemos até calcular a carga nuclear efetiva desse último elemento químico, que carga que ele realmente sente. Mas não é o escopo desse curso aqui agora não, que é um curso de química básica, então nós precisamos entender o conceito como um todo. Uma outra oportunidade, a gente vai conseguir entender mais profundamente isso. Mas essa ideia de blindagem eletrônica, ela é muito importante para a gente conseguir entender a tendência do raio atômico na tabela periódica. Primeiramente, o raio atômico, ele aumenta à medida que a gente aumenta o número de camadas. Isso é óbvio. Se a gente compara o sódio com o potássio já vai ter configuração eletrônica 4s1. Ele vai ter uma camada a mais. Então, o raio atômico, ele cresce de cima para baixo, ou seja, do primeiro período para o último período. Essa é a tendência de crescimento do raio atômico. Ao longo dos grupos, é muito simples compreender. Contudo, quando a gente olha ao longo dos períodos, já tem uma curiosidade. Vejam o seguinte, nós temos o lítio aqui com 3 prótons, berilo com 4 prótons e assim por diante nós vamos. Nitrogênio com 7, oxigênio com 8, flúor com 9, neônio com 10. Se eu perguntasse para vocês, qual que é o elemento químico que tem o maior raio atômico? Lembrando que o raio atômico ele vai ser a distância do núcleo
até o elétron de valência, o último elétron. Esse é o raio atômico do átomo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o raio atômico seria do núcleo até esse elétron de valência. Esse aqui seria o valor do raio atômico. Contudo, embora a gente esperasse, a princípio, que o raio crescesse nesse sentido, uma vez que nós estamos aumentando o número de prótons, nós temos que o raio atômico cresce no sentido da direita para a esquerda na tabela periódica. E por que isso acontece? Isso acontece porque nós mantemos o mesmo número de camadas e aumentamos o número de elétrons numa mesma camada. Então, quando eu comparo, por exemplo, o sódio ao magnésio, eu tenho uma situação muito similar. Eu tenho 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e na terceira camada, nesse caso, eu tenho 2 elétrons. E a carga nuclear dele é 12 mais. Os elétrons que blindam mais são os elétrons nas camadas mais internas. Como eu adiciono elétrons na mesma camada, se eu comparo o sódio ao magnésio, que são vizinhos, e a carga nuclear aumentou de 1, a força com que essa carga nuclear atrai esses elétrons, ela aumenta, porque a carga nuclear aumentou. E o número de elétrons que bloqueavam mais efetivamente, que são os elétrons das camadas internas, não altera. Então, se a gente fazer isso para o alumínio, silício, fósforo e enxofre, nós vamos ver o mesmo comportamento. Ou seja, nós temos então que o flúor é um elemento químico menor do que o boro, ou seja, o flúor é um elemento químico bem menor do que o lítio, mesmo ele tendo um número de prótons maior, mesmo ele tendo uma massa atômica maior. Mas isso se dá porque o lítio, ele é NS2, ou seja, 2S1, NS1. Já o flúor, ele vai ter a configuração eletrônica na mesma camada, ele vai ser 1S2, 2S2, 2P5. Mas aqui a carga nuclear do flúor é 9+, enquanto a carga nuclear do lítio é 3+. Portanto, o flúor atrai mais esses elétrons de valência. Dessa forma, o raio atômico vai se dar nesse sentido, da direita para a esquerda. Outra propriedade que advém aí do raio atômico seria a energia de ionização. Qual a definição de energia de ionização? Energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Nós garantimos que o elétron está no estado gasoso para fazer o cálculo dessa energia de ionização. E quando a gente estudar lá para frente ligação iônica e nós calcularmos pelo ciclo de Bohr-Haber, nós vamos compreender a importância dessa definição, que é a energia necessária para retirar um elétron no átomo no estado gasoso. Então, como que seria essa aqui, ó, em vermelho, é a variação, né, do raio atômico. Como que seria a variação da energia de ionização? Primeiro, é mais fácil retirar um elétron do sódio ou do cloro? Obviamente, é muito mais fácil retirar um elétron do sódio. O sódio está com configuração eletrônica 3s1. E se ele perde esse último elétron, que está mais afastado do núcleo, se ele perde esse elétron, ele ganha instabilidade e ele adquire a configuração eletrônica de gás nobre. Ele fica com a configuração eletrônica igual a do neônio, se ele perde esse elétron. Já o cloro não tem tendência a perder elétron, ele tem tendência a receber um elétron. Ele está no grupo 17. Se ele recebe um elétron, ele adquire a configuração eletrônica do gás nobre vizinho. Então, o cloro mais um elétron, ele adquire a configuração eletrônica aí
do argônico. Então, nós sabemos que a tendência geral na energia de ionização, vou fazer em azul a energia de ionização, ela vai crescer ao longo do período. Aqui é a energia de ionização. E ao longo dos grupos, ao longo das famílias, como é que funciona? É mais fácil eu retirar um elétron do sódio ou do césio? Aí nós temos que prestar atenção no número de camadas. Lembra o que eu disse anteriormente? A questão da carga nuclear efetiva? Então, quanto maior o número de camadas, aquele elétron externo vai sentir cada vez menos, aquele último elétron, o elétron valência, ele vai sentir cada vez menos a carga nuclear. Então, se eu comparo o sódio ao frâncio, por exemplo, o frâncio perde o seu elétron com muito mais facilidade. Inclusive, o frâncio é um elemento químico na tabela periódica mais eletropositivo, que perde o elétron com mais facilidade. Isso é interessante, que a gente costuma fazer uma experiência em laboratório de química. Nós colocamos um pedacinho de sódio metálico na água, um pedacinho bem pequenininho, e acontece uma certa explosãozinha, porque o sódio na água, rapidamente ele reage com a água, formando Na+, liberando gás hidrogênio, então formando o hidróxido de sódio e liberando gás hidrogênio. O potássio, para a gente fazer essa experiência no laboratório, tem que ter um controle muito preciso, porque um pedacinho minúsculo de potássio na água causa uma explosãozinha, causa um efeito bem considerativo, porque o potássio perde um elétron com muito mais facilidade do que o sódio. Então, a energia de ionização, ela cresce também no sentido inverso. Quanto menor o número de camadas, mais difícil é retirar aquele elétron. Então, a energia de ionização cresce nesse sentido. Agora, eu gostaria de falar uma peculiaridade, um caso particular. Existem, na verdade, vários casos particulares na tabela periódica em que alguns elementos fogem a essa tendência geral. Eu não queria que vocês memorizassem, como a gente faz às vezes lá no ensino médio, memorizassem essas linhas de ordem crescente e decrescente. A gente tem que compreender o conceito. Por isso eu queria que vocês entendessem bem o conceito de carga nuclear efetiva, de raio atômico, porque aí a gente consegue compreender a tendência dessas propriedades químicas. É interessante que essas linhas são tendências, elas não são regras gerais. Por exemplo, nós temos aqui nitrogênio, oxigênio e flúor. Seria esperado que a eletronegatividade seria esperado que fosse mais difícil retirar um elétron do oxigênio do que do nitrogênio. Contudo, não é isso que nós observamos. E por que não é? Qual que é a peculiaridade desse caso? Como que a gente pode explicar esse caso de exceção? Então, nós temos aí o nitrogênio. 1s2, 2s2, que tem um número atômico 7. 2p3. Nós temos aqui 7 elétrons. O oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Lembram-se que eu tinha falado numa aula anterior sobre a questão de simetria de preenchimento de orbitais? Pois é, no caso do nitrogênio, os orbitais 2p, eles estão preenchidos pela metade. Então, nós temos aqui 1, 2, 3. Enquanto os orbitais 2p do oxigênio, eles 1, 2, 3, 4, tem um emparelhamento. Eles não estão simetricamente distribuídos. A energia de ionização, lembrando mais uma vez o conceito, é a energia necessária para retirar um elétron do átomo no estado gasoso. Então, para a gente retirar, se a gente retirar um elétron do oxigênio, ele vai até atingir uma configuração simétrica mais estável. Não quer dizer que o oxigênio tenha tendência a doar o elétron. Não é isso que eu estou dizendo.
Esses dois elementos, inclusive, são elementos muito eletronegativos, ou seja, os elementos têm tendência a receber elétrons. Contudo, se eu comparo os dois, se o nitrogênio perde um elétron, ele perde a simetria que existia. Então, para o nitrogênio perder esse elétron, além de já não ser favorável, porque ele é eletronegativo, causa um efeito de desestabilização de simetria, uma simetria que existia antes e agora ela deixa de existir com a saída desse elétron. Então, nós temos esses casos de exceções na tabela periódica. Isso também acontece, por exemplo, para os elementos químicos, o alumínio, nós vamos ver para outros elementos químicos, que não é só no caso dos orbitais P. Quando o elemento químico tem um orbital S com um elétron, ele também tem a tendência a perder quando ele tem um orbital P com um elétron, por exemplo, no caso aí do boro, nós temos um S2, 2S2, 2P1. O cloro, quando ele perde esse elétron do P, ele adquire uma configuração eletrônica mais estável. Então, nós também vemos uma variação na energia de ionização se a gente pega a sequência berílio, boro, carbono. Então, nós vamos ver alguns casos de exceções na tabela periódica e todos esses casos vão ser explicados pela configuração, pela simetria da configuração